Amém. Amém, irmãos. Realmente, tem determinadas situações que é difícil, mas a obediência e a confiança em Deus é que nos sustenta, e eu estou aqui sustentado pela mão dele. Vamos em Deuteronômio 5:29. E diz assim a palavra do Senhor: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes. Então veja aqui que a partir do momento que você teme ao Senhor e o obedece, Ele diz que tudo vai sair bem com todos nós. O temer aqui, muitas vezes as pessoas pensam que é uma coisa má, que é uma coisa apavorante, entendeu? Mas esse temer aqui é o temer da grandeza de Deus, é o temer de saber que Ele é soberano e nós temos que obedecer a Ele. Então, esse é o temer a qual Ele emprega aqui. O temor a Deus é suficiente quando nós vemos a grandeza dele para que nós entendamos que nós devemos obedecer. E também tem o temor que nos apavora, que é o dia do julgamento. Esse é um temor que apavora. Mas o temor aqui é de você reconhecer a grandeza de Deus e nesse reconhecimento da grandeza de Deus você ficar preocupado em poder obedecê-lo, em poder fazer tudo aquilo que Ele determina. Então o temor a Deus é saber que a obediência leva à vida eterna e a desobediência leva à ira de Deus. Vejam que a obediência ela é provada, ela sempre foi provada e ainda está sendo provada. No Éden, das virtudes que nós temos, a obediência foi a que Deus escolheu para ser provada. Ele não escolheu o amor, Ele não escolheu a humildade, Ele não escolheu a bondade, Ele escolheu a obediência. E a partir da obediência, Deus sabia que aquilo ia ser um propósito, mas só que o homem falhou. Porém, Deus não desistiu de provar a obediência ao homem. E agora, depois que o homem desobedeceu, ficou longe da presença de Deus, agora, para ter a presença de Deus, ele precisa obedecer. Vamos em Hebreus 5:9. E assim diz a palavra do Senhor: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a salvação é para quem obedece, é mediante a fé, porém é provada pela obediência. Então vejam a importância. No Éden, ele foi provado pela obediência, caiu. Porém, Deus não desistiu de continuar a provação pela obediência. Nós temos que obedecer agora para voltar a Deus de novo. A obediência, ela é maior de todas as virtudes. Ela é maior até que o amor. Deixa eu explicar melhor isso aí. Vejam só. Mateus 22, 36, 39. Os discípulos perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Agora vamos a Samuel 22. Isso aqui é o mandamento. Aí vem, a palavra diz em 1 Samuel 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então vejamos, Deus dá os mandamentos e quer que nós obedeçamos isso, entendeu? Então, mandamento, você faz ou não faz, mas obediência você faz porque você reconhece aquele que é soberano. Então, a partir do momento que você obedece, você cumpre todos os mandamentos pela obediência e pelo reconhecimento que você tem a Deus. Então, a partir do momento que você se dispõe a obedecer, e olha o que o Samuel fala, que tem o Senhor tanto prazer, Ele tem prazer em que nós obedecemos a Ele. Então, a partir desse reconhecimento, nós temos que entender que precisamos do mandamento, precisamos, mas precisamos sim obedecer a tudo que Ele coloca. Precisamos obedecer a palavra de Deus. E para isso vai ser mudado tudo aquilo que tem ao redor da nossa vida. Veja, obedecer o mandamento, aliás, obedecer a Deus, é agradá-lo. A palavra agradar é agradar através da sua palavra. A soberania do Senhor Deus exige e determina essa obediência. E através dessa obediência é que vai ser julgado o nosso destino. Então, a partir do momento que nós somos obedientes, nós estaremos com a vida eterna. E a partir do momento que nós não somos obedientes, vamos ter a ira de Deus. Veja em Hebreus 5, 8, 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então vejam que a obediência, entendemos que Deus é soberano. Se Ele é soberano, Ele não obedece a ninguém. Mas abaixo de Deus, todos têm que obedecer. Os anjos obedecem. Nós temos que obedecer. E pela palavra que eu passei aqui agora, de Hebreus 5, 8, 9, vejam que até Cristo, que Ele aprendeu Ele se fez homem e teve que ser obediente. Ou seja, não é 100% Deus, tem que obedecer. E ele, mais uma vez, ele demonstrando a importância da obediência. A importância de nós termos a obediência na palavra de Deus. Vamos em Filipenses 2, 7 a 8. Antes assim mesmo, se esvaziou. Olha a posição de Deus quando ele chegou aqui na terra, né? Antes assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vejo que até Jesus Cristo, Deus não abriu mão da obediência. Ele se fez homem, teve que obedecer. Então, esta é o que a gente precisa se conscientizar para que seja aplicada na nossa vida e a importância do que é colocado. Existe sim o perigo de não obedecer. Certo? O obedecer a Deus é determinado. Por quê? Se você quer obedecer a Deus, você tem que aceitar. Você tem que querer obedecer a Deus.
Então, este é o perigo de não obedecer. Vejamos em Mateus 12, 43, 45. E a palavra de Deus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que eles, e entrando habitam ali. No mundo espiritual, não há meio termo. O homem, ele não pode ficar neutro. Ou ele está com Deus, ou ele vai ser submetido às influências de Satanás. Eu vou dar uma explicação melhor. Vamos supor, o homem, ele pega e fala: não, eu não quero seguir a Deus, eu não vou obedecer a Deus. Também não vou seguir a Satanás, vou ficar neutro. Não existe isso no mundo espiritual. Ou você aceita a Deus, para Deus entrar na sua vida, você tem que aceitar, você tem que querer, porque se você não querer, Satanás ele vai invadir. Então, se você não está na proteção de Deus, nem em obediência, Satanás vai invadir a sua vida. E esse é o perigo de você não estar com Deus. Esse é o perigo de você não obedecer às palavras de Deus. Então, irmãos, no mundo existem 2 tipos de filosofia de obediência. Existe a filosofia grega e existe a filosofia hebraica. Essas 2 filosofias nós usamos nas nossas vidas diariamente. Porém, a que Deus mais ama, que Deus tem prazer, é na filosofia hebraica. Eu vou dar um exemplo para poder explicar melhor essas 2 filosofias. Imaginemos um campo de batalha. Isso aí eu achei interessante, um pastor colocou, achei interessante e dá para explicar bem. Nós estamos no campo de batalha. Imaginemos um campo de batalha, né? Aí tem um general e 3 soldados. Aí de repente o general, todos no chão, imediatamente 2 soldados se jogam no chão. Um terceiro soldado se vira e, por quê? Uma bomba estoura e ele morre. Então essa é a diferença das obediências. A obediência hebraica, ele quer que você obedeça a ele pela soberania dele, sem procurar saber o que vai acontecer, o que é, o porquê. Talvez você saiba, ou talvez você só vá saber depois. A sabedoria grega não, sempre tem um questionamento. Por que, Senhor? Por que isso, Senhor? Aconteceu isso, Senhor? Não. Deus, ele se agrada na obediência, entendeu? Sem questionamento. Deus, ele tem o prazer nesse dedicar nosso, dessa obediência nas nossas vidas. Vejamos em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa passagem mostra que no mundo a gente vai ter dificuldade. No mundo a gente vai ter lutas. Então o que é que ele diz? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo aqui que ele está no controle, que ele tem a solução de tudo. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Eu vou colocar aqui algumas passagens para nós sabermos o tamanho do poder de Deus, que é infinitamente superior ao poder de Satanás. Mas só que nós temos que ter essa consciência, porque quando nós temos a consciência da grandeza do que é, nós passamos a respeitar, nós passamos a obedecer. E nós passamos a não questionar. Veja só, Lúcifer, quando estava no céu, ele tinha beleza, sabedoria e poder. Porém, ele se rebelou contra Deus. O que aconteceu? Deus lhe tirou a beleza, Deus lhe tirou a sabedoria, porém deixou com poder. E expulsou
de onde ele estava. Ou seja, olha o poder de Deus. Deus tirou dele. Deus expulsou ele. Ou seja, Deus é infinitamente superior. O poder de Deus é infinitamente superior ao poder de Satanás. Veja só uma coisa, em Jó 1:10, o poder de Deus. Isso aqui foi Satanás falando para o Senhor, né? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, Jó era um homem íntegro, justo e obediente. E o que é que acontecia? Deus o protegia. Aqui está dizendo, acaso não cercaste com sebe? Sebe, eu tive a curiosidade de saber, é como se fosse uma cerca, é como se fosse uma proteção em volta, entendeu? E olha que ele era abençoado. Então Deus cuidava dele por causa da obediência. E tudo que Jó tinha era protegido por Deus, por causa da fidelidade de Jó, por causa da obediência de Jó. Vejam só outra situação, Jó 1:12. E diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, Satanás só pôde agir depois que Deus permitiu. Ou seja, Deus está no controle, Deus tem o poder e Deus é infinitamente superior a Satanás. Vejam só, em Jó 2:4-6. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estender, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema. Isso aí foi Satanás falando para o Senhor. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Vejam só o poder de Satanás, o poder de Deus. Satanás vai até o limite que Deus deixa. Não toca na vida dele, mas só vai até o limite. Ou seja, está mostrando que Deus está no controle. Que o poder de Deus está nos ajudando e nos fortalecendo e mostrando que nós dependemos dele para tudo. Sendo assim, meus irmãos, eu dou mais um terceiro exemplo do poder de Deus. Veja só, isso tudo eu estou colocando com relação ao poder de Deus para nós termos a consciência da grandeza de Deus e do que nós temos que respeitá-lo, de que nós temos que obedecê-lo. Veja em Apocalipse 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Então, olha só, vejam que aqui nós percebemos que existe muito anjo. Olha só, milhões de milhões e milhares de milhares. Então, dá uma imaginação da gente de quantos anjos tem no céu. Mais ou menos qual é a realidade. Aí vamos para Apocalipse 20:1-3. E diz assim a palavra do Senhor: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então olha a grandeza de Deus. No céu existem milhões e milhões de anjos, mas Deus precisou de quantos anjos para poder fazer esse serviço? Você acha que Deus vai sair de sua soberania, de sua posição, de seu local para se envolver com Satanás? Não, ele vai mandar apenas um anjo. Então veja o infinito que é o poder de Deus com relação a Satanás. Então nós temos que temer, sim, a obedecer a Deus. Nós temos que temer, sim, a estar na palavra de Deus, a se firmar na palavra de Deus. E assim nós vamos ter vitórias, nós vamos ter soluções, nós vamos ter um caminho bom, nós vamos ter a felicidade e a paz. Vamos ter lutas, mas vai ser superado, porque nós estamos com Deus, Ele está nos protegendo.
Então, irmãos, concluindo a minha palavra, eu quero dizer que a obediência é a única prova que nós temos em crer em Deus. A partir do momento que obedecemos, nós mostramos que verdadeiramente somos crentes, que obedecemos a Deus. A Deus está baseada no que Deus diz, ou seja, a obediência é baseada no que Deus fala, não é no que nós pensamos. O que Deus fala é determinado a obediência. A gente não tem que questionar nada. A gente tem que somente obedecer e seguir a palavra de Deus. Então a obediência está no que Deus diz que é correto, não é que nós pensamos que é correto, mas no que Deus diz que é correto. Consideramos que é certa a obediência e nós temos que submetermos 100% aos seus princípios. Porque se a palavra é verdadeira, nós sabemos que a palavra é verdadeira, por que nós não confiamos? Por que nós não obedecemos 100%? Nós temos que obedecê-la a ela 100%. E isso a qualquer custo. Deus não está medindo espiritualidade nem conhecimento. Entendeu? Ele está vendo o coração do homem, a disposição do homem em obedecê-lo. A pessoa pode ter pouco conhecimento, mas o coração dele está disposto em obedecer a Deus. Ou seja, os olhos de Deus sempre fixam naqueles que querem o obedecer. Sempre vai estar fixo nas pessoas que querem o obedecer. E não interessa a circunstância, não interessa problema, não interessa a opinião dos outros. O que interessa é submeter à vontade soberana de Deus. E aqui, irmãos, eu estou encerrando a minha palavra. Amém. O pastor, eu pedi só um pouquinho. O pastor colocou que eu estou passando por uma luta. E realmente está sendo difícil para mim. Eu vou explicar aqui o que é que está acontecendo. Eu tenho um sobrinho que, infelizmente, por desobediência, ele se afastou de Deus, não quer saber de Deus. E como eu falei, quando a gente se afasta de Deus, vai ficar pelas influências de Satanás. E Satanás violentamente atacou eu e minha irmã, que é a mãe dele, tentamos ajudá-lo, mas infelizmente ele não quis ser ajudado. A gente tentou, ele se trancou no apartamento, ele mora no apartamento com a esposa. Na realidade não é nem esposa, é a mulher que ele se juntou, mas é esposa. E ele botou ela para fora de casa, trancou no apartamento, não quis saber de ninguém. A gente ia lá conversar com ele, ele nem abria a porta, era a gente do lado de fora, ele do lado de dentro, querendo ajudar ele, pedindo para ele que nós ajudássemos ele, e ele não aceitou, entendeu? Se trancou, e aí começou a se drogar, tomando remédio, bebendo álcool, porque era o que ele falava, e pelo estado que ele estava, a gente acreditou que foi isso mesmo, entendeu? Então, ele começou a ficar fora de si. Eu aí não consegui, nem minha irmã teve êxito de, pelo menos, tentar conversar com ele pessoalmente. E aí eu vi que ele não estava fora de si. Eu cheguei para minha irmã e falei: não, bora, faz o seguinte, isso era 8 horas da noite mais ou menos, nós vamos sair, quando o efeito do álcool e do remédio passar, a gente tenta de novo, entendeu? A gente não vai desistir, a gente tenta de novo. E aí, é perto a minha casa para onde ele mora, a gente foi, aí eu tenho uma cachorrinha, peguei a cachorrinha para passear, aí quando eu passo perto de onde ele mora, os vizinhos aí chamaram, aí chegou: pô, Anderson, desculpe, mas a gente está sentindo um cheiro de gás forte e nós estamos achando que é no apartamento do seu sobrinho. Eu aí cheguei, chamei minha irmã,
ela veio, nós fomos até o apartamento, batemos na porta, continuou irredutível, não abriu, mas pelo menos a gente queria ouvir a voz dele, né? Mas ele falou, né? Quando ele falou, a gente tá vivo, né? Tá falando com a gente. Embaixo da porta tem uma proteçãozinha para não entrar poeira, a gente aí tirou. Quando a gente tirou, a gente sentiu o cheiro do gás realmente, então era lá. Aí eu cheguei para minha irmã e falei, a situação está fora do que a gente esperava e agora está correndo risco outras pessoas. Então é melhor a gente chamar uns profissionais que possam nos ajudar e tirar ele aí. Aí minha irmã chamou a polícia aconselhou, chamou os bombeiros também chamaram o SAMU para poder pegar ele e dar o tratamento, né? E aí foi bom o bombeiro porque ele tem uma pessoa que faz o diálogo, né? Tentando reverter a situação. E esse bombeiro começou a falar com ele, eram as 22h40 da noite, e ficou conversando até com ele até 2h40 da manhã, só que não teve êxito. Ele surtou mais ainda, e aí atrás do apartamento tem uma área que era protegida com a tela, ele cortou essa tela, e aí o rapaz tentando ter essa conciliação, mas foi irredutível. E aí 2h40 da manhã, um silêncio, a gente não estava vendo nada, e minha irmã estava na frente do prédio, isso foi atrás do prédio, e aí aquela calma da madrugada, a gente só ouviu o barulho, né? Brum! Quando ouviu o barulho, minha irmã se desesperou, eu falhei, porque é difícil. Eu falei porque eu questionei a Deus. Pô, Senhor, eu pedi que não machucasse ele. Mas, infelizmente, ele caiu em cima de uma moto. E isso que eu falei, que peço desculpa a Deus por ter questionado, mas, na mesma hora, eu limpei a minha mente e disse, eu ainda confio em Ti, Senhor. Quando eu parei e falei isso, eu vi a SAMU pegando, levando, botando ele na ambulância e levando ele para o HGE. Aí nós fomos na HGE, graças a Deus, os sinais vitais dele estavam bem, não estavam mal. Aí no outro dia, porque teve que fazer os exames, no outro dia nós verificamos o exame, uma queda do quarto andar, ele 1,80 m, 110 quilos, ele não é gordo, ele é forte, e caiu. Aí nós recebemos a notícia que, mesmo com isso aí, não teve um osso quebrado. Teve osso fraturado por causa da violência da pancada, e tem alguns traumatismos, né, que são preocupantes. Porém, está na mão de Deus. E eu estou aqui, peço desculpa, pastor, por ter me alongado, mas eu estou aqui pedindo que me ajude em oração, porque está sendo muito difícil, a dor é grande, a luta é grande, mas eu sei que o Senhor está no controle e eu vejo que Ele está cuidando. Então, peço aos irmãos que me ajudem, que está sendo difícil e eu preciso de vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. Vamos sim estar intercedendo pela vida do irmão Anderson, pela família, por esta alma chamada, o nome dele ele é Lucas, né, chamado Lucas. E coloque no seu coração interceder por esta vida, porque aquilo que é impossível para os homens é possível
para Deus. Quem diria, hein? Na cruz, já morrendo. Olha, Deus de braços abertos, o Deus de amor, e Ele se rende. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso nós não desistimos de orar pelas nossos parentes, nossos vizinhos, pelos povos. Estamos intercedendo porque Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Isso é profundo, queridos irmãos. Lá na glória celestial, no lar, teremos muitas surpresas tão maravilhosas. Claro. Certa ocasião estava na UTI visitando uma pessoa aqui no hospital evangélico. Aí, Senhor, me dê graça. O que é que eu posso fazer uma pessoa ali naquela situação? Aí o Espírito Santo guia para recitar o salmo. Aí eu baixando, estou falando, o Senhor é o meu pastor. Ele lá no leito todo, com os tubos, com as máquinas. Quando eu vou terminando, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele lá, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Uma lágrima dele rolou assim pela face. Aí eu saí da UTI dizendo, olha, o Espírito Santo está operando lá dentro. Porque o corpo aqui, se Deus quiser ressuscitar mais Lázaros, Ele ressuscita, mas os Lázaros voltarão fisicamente a morrer. Agora, a segunda morte não haverá mais para aquele que ouviu a voz, Lázaro, vem para fora. E aqui, o Verbo se fez carne, Deus em Cristo, Jesus 100% homem e 100% Deus, Ele escolheu obedecer ao Pai. Por quê? O irmão falou algo que aí eu coloquei aqui como uma pergunta. Porque o poder de Deus é infinitamente superior às trevas. Escola bíblica de crescimento. Por quê? Ah, pastor, porque Deus é Deus, sim. Mas João, o apóstolo, como os demais, como nós aqui também, tivemos esse discernimento que esse Deus todo-poderoso, El Shaddai, a sua essência é amor. Porque Deus é infinitamente poderoso? Você tem a resposta agora? Anote aí, segure aí, descanse aí, porque Deus é o Deus de amor. É o maior poder. Por isso que Ele nos chama, por isso começa, como o irmão falou, com a obediência. Por que começa em obediência? Porque quem olha para a obediência diz, eu escolho obedecer ao Deus de amor, então isso quer o melhor para mim. Eu entendendo ou não entendendo, eu quero um coração igual ao de Jesus. Como era o coração de Jesus? Hein, irmã Índia? Hein, irmã Yara? Hein, Sandra? Como era o coração de Jesus, Charles? Um coração obediente. Louvemos ao Senhor com esse hino. Dai-me, aliás, não é um louvor não, é uma oração mesmo. Está vendo que pode se fazer oração cantada, Henrique? Dai-me um coração igual ao teu. Você deseja realmente cada dia se convertendo nesse coração igual de Jesus, tendo essa face interior com a face de Jesus? Como é a face de Jesus, pastor? Ele não julga. Ele acolhe, Ele perdoa, Ele obedece. Essa face, é isso que Deus nos vê em Cristo Jesus. Deus me vê e Ele vê como uma pessoa obediente nele. Vale a pena obedecer? Com certeza. Por que, evangelista Gesiel? Por que, evangelista Itamar? Por que é melhor obedecer, pastor Heber? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não,
eu estou certo, está até escrito aqui. Mas o Espírito do Evangelho de Jesus diz: espera no Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim como ela é feita lá nos céus. Não há imposição de Deus, embora Ele tenha todo o poder. Quando o irmão diz tem que obedecer, ele está dizendo escolhe. Porque existe o filho sim e o filho não. E quem obedeceu foi o filho sim. Vai lá, meu filho, no campo ajudar seu pai. Claro, pai, eu sou, né? Não, foi. E o outro, meu filho, estou precisando, vai lá dar uma ajuda. Vou não, meu pai. De repente o filho diz, poxa, se arrependeu e foi. Quem fez a vontade do pai? Foi o filho não. O filho não acabou vendo melhor é obedecer